João 16, 7 a 15. Texto bem conhecido. Nós poderíamos lê-lo a uma só voz, versos 7 a 15. Aliás, responsivamente. Eu lerei versos ímpares, os irmãos os pares, e o verso 15 nós leremos juntos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou anunciar. Juntos, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, eu queria saber aqui essa noite, quem de vocês já esteve perdido em alguma situação? Levante a sua mão. Já se perdeu? Que bom, tem gente que nunca se perdeu. Isso é um bom sinal, né? Mas se tem uma coisa que me tira do sério, é ficar perdido. Quando eu estou de férias, se eu erro a história do mapa, do GPS, eu estresso. Fico realmente irritado. Eu acho que eu não poderia viver realmente nos tempos antigos. Eu queria rapidamente só lembrar alguns detalhes a respeito de localização. A humanidade é uma humanidade que nunca se acomodou. Sempre quis conhecer outros lugares, desbravar terras não experimentadas, e havia a necessidade de algum tipo de orientação. No passado, os antigos se orientavam olhando para o céu, mas e se tivesse nublado? Ficaria complicado, você perde os pontos de referência. Aí, lá pelos idos do século III, na China, alguém inventou a bússola. A bússola passou a dar a direção norte, pelo menos mostrar onde estava o norte, porque ela funciona em função do campo magnético que circula a Terra. O tempo passou e essa bússola só veio a ser usada no século XII, por incrível que possa parecer, usada para navegação pelos europeus no século XII. E assim, eles viajavam, olhando para as estrelas, olhando a sua bússola, e também as suas cartas. Só que faltava alguma coisa. No século II, um camarada chamado Ptolomeu, ele inventou uma forma de se localizar no globo terrestre. Essa forma passou a ser chamada de latitude e longitude. E aí os mapas começaram a conter a latitude, encontrou-se uma referência, definiu-se a longitude como sendo os meridianos, que são aquelas linhas verticais, imaginárias, que mapeiam a Terra, e os paralelos, que dão a latitude, ou seja, a sua distância do Equador. Os meridianos, a distância do meridiano de Greenwich. Então, passou-se no século XVIII a adotar uma coisa chamada localização baseada em latitude, longitude. Você pode achar que eu estou falando algo completamente fora da nossa realidade. Só que acontece que logo pós-guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial, os desenvolvimentos da telecomunicação e da eletrônica levaram o homem a lançar satélites. E esses satélites passaram então a servir de pontos de referência.
Surge assim o chamado Global Positioning System, ou GPS, a partir dos satélites que circundam a Terra. O homem era capaz de fazer medidas totalmente matemáticas, calculadas a partir da posição dos satélites. E é assim que você hoje se localiza. Se você usar um GPS, ele vai te dar latitude e longitude, ele vai te dar o norte, e é tudo baseado em cálculo matemático, função dos satélites. Então a gente se tornou uma geração dependente dessa coisa chamada GPS. Eu não consigo sair de casa sem ligar onde eu estou, se para onde eu vou, o trânsito está bom, não está bom. Mas o fato é que ainda assim muitas pessoas se perdem. E navegar sem rumo tem muitos custos. Navegar sem você saber para onde você está indo, quanto tempo eventualmente, ou pelo menos a distância que você está do seu destino, ou onde está o seu destino. Eu uma vez estive pescando num barco onde entrou uma nuvem e eu não via a terra, a gente ficou apavorado. Felizmente o barquinho eu sabia que estava próximo do continente, o barquinho foi chegando para perto do continente, a gente avistou o continente, tudo ficou tranquilo. O fato é que ficar perdido, muito mais do que irritar, tem certos custos. Agora existe um custo, que é muito alto, que é andar perdido espiritualmente, ou andar perdido existencialmente. O texto que nós lemos, ele trata de algo que dá clareza de direção para a vida daqueles discípulos. E por causa disso eu queria propor que nessa noite nós estivéssemos meditando no seguinte tema: mantenha-se conectado ao Espírito Santo. Mantenha-se conectado ao Espírito Santo. Quando lemos esse texto de João 16, ele está inserido num contexto maior de 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, onde foram registradas pelo evangelista aquelas conversas mais íntimas de Jesus, onde Jesus abriu o coração para os seus discípulos e os ensinou acerca de várias coisas. Ele começa no capítulo 13, por exemplo, falando da necessidade deles entenderem que precisavam servir uns aos outros. E Jesus vai e se coloca no lugar de servo, funde a sua cintura com uma toalha e lava os pés aqueles discípulos com os quais ele já está há 3 anos ministrando, servindo, 3 anos no ministério. Jesus os reúne para esses últimos momentos especiais. E ele os ensina que deveriam servir uns aos outros. Mas ele também ensina um pouco mais adiante, ele vai trazer uma perspectiva, no capítulo 14, de que ele estava indo embora. E aqueles discípulos, irmãos, quando nós lemos o texto hoje, nós temos muitas informações que nos ajudam a entender, mas aqueles discípulos estavam conversando com Jesus, que estava andando com eles, e Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou embora. E aqueles discípulos, eles entram, creio eu, num certo desespero. Mas Senhor, para onde o Senhor vai? Como assim o Senhor vai embora? O Senhor vai nos deixar? Não, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas na casa de meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. A vida de vocês não se restringe a essa nossa missão aqui, ela vai muito além. Ela vai até as moradas da casa do Pai. Jesus então começa a descortinar, a revelar para aqueles amigos, que ele chama de amigos, no capítulo 15, hoje pela manhã, vimos o tema de ser amigo de Jesus, né? Jesus vai mostrando para eles que a vida ia muito além disso, e ele promete que eles não ficariam sós. Gente, imagina só por um segundo, tenta imaginar por um segundo, você está caminhando com um mestre seu, e aquele mestre trouxe sentido para a sua vida, tá? E de repente ele fala assim: eu vou embora. Mas para lá, eu vou embora. Tudo que eu construí, vocês têm que dar continuidade. Mestre, como assim? A gente vai ficar sozinho.
Como que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer? Para onde que a gente vai caminhar? Qual o rumo que a gente vai tomar? Me parece que aqueles discípulos estavam, nesse momento, desse diálogo, desse encontro, vivendo. Eu vou. 16, 17, Jesus disse para os seus amigos, discípulos, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, porque Ele estará em vós. Um pouquinho mais adiante, no verso 25 e 26 do mesmo capítulo 14, ele diz: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará dito. Jesus começa então a falar de uma pessoa que é o chamado, que é a palavra que ele usa para consolador, que é a palavra original, que dá a ideia de um auxiliador, de um mestre, alguém que estaria auxiliando aqueles irmãos na jornada. Quando olhamos aqui, na sequência dos capítulos, no capítulo 15, Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês precisam frutificar. Vocês precisam estar conectados na videira para frutificar. Eu vos enviei para que vocês vão e deem frutos. Nós lemos esse texto hoje pela manhã. E ele disse, Jesus, no capítulo 15, que a maior expressão acompanhados por um onde o João relata dizendo: mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador se ele diz que o fato de que Jesus não estaria juntamente com o Espírito Santo, simplesmente pelo fato de que cada um tinha a sua função e cada um tinha que cumprir a sua função no tempo que Deus havia estabelecido na escatologia. Se vocês olharem muitas das promessas bíblicas do passado, do Antigo Testamento, em Isaías, em Ezequiel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Havia
Jesus dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencerá é bastante interessante, porque ela tem uma força muito ampla. O convencimento que o Espírito Santo traz do pecado ao mundo é um convencimento que significa expor, trazendo à luz a vergonha daquele que é condenado. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele traz à luz a vergonha da condenação de quem está longe de Deus, de quem nega a Deus. E ele vem convencer deste pecado, o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade que leva à falta de referência, que leva a desconsiderar os ensinamentos do Salvador, que leva a não as palavras ensinadas, ditas por Jesus Cristo para aqueles homens e nos nossos dias de hoje também. Mas essa incredulidade, ela é necessária ser apontada e vir a lume, vir vergonhosamente a lume, para que haja então o arrependimento. Porque ele convence do pecado para o arrependimento. Mas ele também convence da justiça. Porque as pessoas tentam fazer a sua própria justiça. E Deus nos ensinou que a justiça do mas é necessário que ele partisse, porque se ele não partisse, nada disso teria acontecido. Mas também ele parte e o Espírito convence do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Deus não deixará impune o mal. Deus não deixará impune o ímpio, aquele que fez a maldade, aquele que odiou. E tudo isso vai representar grande poder diante de todas as pessoas. Nós podemos olhar assim, que essa manifestação do Espírito Santo pode ser comparada com aquela capacidade de dar a localização precisa espiritual, de onde as pessoas estão. É como se fosse um GPS espiritual, a localização espiritual, onde você está. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele de que há uma direção, e Ele vai dar a direção. O verso 13 diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O verbo guiar também traz no literal a ideia de mostrar o caminho ou dar a instrução como alguém que é mestre. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vem nos dar a instrução para nós entendermos a vontade de Deus, para nós entendermos o que Deus quer de nós e para onde Deus quer apontar as nossas vidas. Ele vem nos dar a capacidade de obedecermos, entendermos a direção que Ele tem para nós. O Espírito Santo funciona como uma bússola, apontando para o norte, que é Cristo. Não há como errar, Ele mostra, Ele deixa claro para nós. E Ele faz isso no nosso coração. Nos versos 14 e 15, o texto diz que o Espírito Santo me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, o Espírito Santo não vai ensinar nada que esteja em desacordo com a vontade do Pai e do Filho. O Espírito Santo não vai apontar um caminho diferente do caminho apontado pelo Filho. O Espírito Santo glorifica o Filho. E esta é uma chave importante para nós fazermos a leitura da situação espiritual, do que se fala que Deus disse nos nossos dias. É um bom crivo para passarmos tudo o que alguém disse que foi o Espírito Santo que disse. Porque se não glorificar a Cristo, se não apontar para o norte, que é Cristo, se não convergir para a pessoa de Cristo, alguma coisa está errada. Não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Toda proposição de ensino bíblico que não glorifica Cristo, que não aponta para Cristo, que não mostra que o mérito é somente de Cristo, não é do Espírito Santo. E toda vez que nós formos em algum lugar e alguém começar a se exaltar muito além de Cristo, alguma coisa está errada. Esse ensinamento não é do Espírito Santo. Vocês sabem, irmãos, que essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma questão que hoje nós cremos, né, no século 21, depois de lermos, entendermos, alguém explicar, né? Nem sempre entender, porque entender a Trindade é algo tanto quanto difícil, racionalmente falando. Nós cremos pela fé, mas foi um assunto de grande debate. Houve muita briga, levou séculos para se entenderem. E houve, próximo do início de meados do século IV, um camarada que era presbítero, chamado Ário. E esse camarada começou a dizer na igreja: olha, espera só, pessoal, Jesus Cristo, ele é gente boa, ele é um mestre importante, mas ele não é eterno, não. Jesus Cristo não é eterno, não. E Jesus Cristo também, ele foi gerado. Ele foi gerado. Ele nasceu de alguém. Isso era uma das heresias chamada arianismo, que a igreja de então combateu. E houve concílios que discutiram isso, houve bastante debate. No concílio de Niceia surgiu o credo niceno, e eu queria ler esse credo aqui, porque ele é a expressão do que nós cremos, né? E passou a ser a crença da igreja ocidental, e ela se propaga até hoje. O credo niceno vem resolver esse problema, dizendo que Jesus Cristo é Deus, e que o Espírito Santo procede de Deus e do Filho. Porque eles não diziam que o Espírito Santo procedia de Jesus, só de Deus. Então ficava uma coisa difícil de entender. Mas o credo diz assim: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito. Ário dizia que ele tinha sido criado, de uma só substância com o Pai,
pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e mortos, e seu reino não terá fim. E, no Espírito Santo, Senhor, vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão de pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Irmãos, houve um ensinamento de que o Espírito Santo não era Deus. E a igreja se levantou e disse, não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é alguém com quem nós nos relacionamos. E aqui eu queria fazer a aplicação desse texto. Porque a aplicação desse texto, em primeiro lugar, tem que considerar que o Espírito Santo é uma pessoa. O nosso relacionamento com o Espírito Santo não é um relacionamento com uma coisa, ou com uma ideia. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento com uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que fala, uma pessoa que dá direção, uma pessoa que nos aponta a toda a verdade. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele nos leva a toda a verdade. É fundamental para que nós não estejamos perdidos existencialmente, que a nossa conexão com o Espírito Santo parta da premissa que ele é uma pessoa e com quem eu posso me relacionar. A sua obra por mim foi me regenerar, porque eu estava morto espiritualmente, ele me regenerou para que eu pudesse entender a obra salvífica da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, que é Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a Tito, ele diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, com ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, que nos regenerou, é de uma pessoa que fala conosco, de uma pessoa que nos mostra a justiça de Cristo e que nos convence de que somos de Deus. Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, meus irmãos. Não há cristianismo sem Espírito Santo. Não há vida cristã sem Espírito Santo. Não há serviço a Deus sem Espírito Santo. Isso traz o segundo ponto dessa nossa relação, porque é uma relação de dependência. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, diz lá João 14,17, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos ensina que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso espírito, o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos uma relação de dependência dele, com ele. Não podemos fazer nada sem ele. Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus está à destra do Pai, ele nos deixou o Paráclitos, o Auxiliador, o Espírito Santo, para estar conosco e nos ajudar. Ele nos capacita, ele nos dá coragem para o testemunho,
Ele tira de nós o medo de morrer por causa do cristianismo. Quantas pessoas morrem por causa de Cristo e são corajosos até a fogueira, até o enforcamento, até o empalamento, até o fuzilamento? Por que será? Porque o Espírito de Deus capacita para o martírio. Não é isso que a gente lê lá em Atos, logo no comecinho? Capítulo 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é isso que diz Paulo quando escreve aos Coríntios, ensinando que é o Espírito de Deus que dá os dons para o serviço? Coríntios 12, primeira carta, diz assim no verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Meus irmãos, não há trabalho sem Espírito Santo. Não há poder de testemunho sem Espírito Santo. Não há serviço social sem Espírito Santo. O Espírito Santo caminha conosco e a nossa relação com Ele é de dependência. E terceira aplicação e última, é que Ele é o nosso auxiliador, já dito, mas reforçado aqui. Porque o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos ensina isso no capítulo 8. Ele diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mais adiante, Paulo ensina que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos muitas vezes orar como convém, mas Ele intercede, nos assiste em nossa fraqueza. Diz o texto, no verso 26 também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, Ele intercede por nós. Nós precisamos manter essa conexão, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos anseios, Ele sabe quando nos sentimos perdidos, Ele é quem nos dá a direção, Ele é quem aponta para toda a verdade. Irmãos, por favor, não esqueçam, não podemos ter vida cristã sem o relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Não fomos chamados para andar sem rumo. Não fomos chamados para navegar sem direção. Não fomos chamados para sentirmos-nos perdidos existencialmente, sem saber para onde vamos, sem saber o que viemos fazer aqui, por que estamos aqui, para que eu sirvo. Não! O Espírito Santo vem nos ensinar todas as coisas, apontando para a pessoa de Cristo, porque é para Cristo e por Cristo que nós vivemos. Nós vivemos para o louvor de Cristo, para servir a Cristo, para proclamar a Cristo. É isso que fomos chamados para fazer, irmãos. Portanto, mantenha a sua conexão. Mantenha a sua conexão. Saiba que várias coisas que fazemos podem entristecer, sim, o Espírito de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, e não entristeçais o Espírito com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus, podemos apagá-lo, não totalmente, mas jogar bastante água numa fogueira que às vezes está fraca. E aí, irmãos, para abanar essa brasinha vai demorar. Precisamos nos lembrar que Ele é quem nos convence, Ele é quem nos guia. Mantenhamos nossa conexão com o Espírito Santo, viva, ativa, experimentando dela todo dia. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus.
Senhor, Tu conheces a nossa vida, conheces a vida de cada um aqui, conheces as aflições, conhece os caminhos tortos, sabe exatamente quem hoje está se sentindo perdido, sem rumo, sem direção. Ó Pai, nessa oração, neste momento, queríamos clamar pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo, para que Ele venha visitar esses corações, os nossos corações todos nessa noite, mas em especial aqueles que se sentem perdidos, aqueles que se sentem desamparados, aqueles que estão se sentindo, ó Deus, como no meio de uma neblina sem saber para onde ir. Pai, vem trazer clareza, vem trazer direção, vem trazer consciência da situação espiritual à vida de cada um nesta noite, para que possamos, Senhor, reconectar contigo através do Espírito Santo, que possamos andar, ó Deus, em constante comunicação, servindo ao Senhor com alegria, dependendo do Senhor e sabendo que em tudo dependemos de Ti, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, guarda-nos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.